Boa noite, Marília. Boa noite, Renan, Rosa e o pessoal que está ao vivo aqui com a gente hoje no nosso Fim de Papo. Para você, né, que talvez tenha ficado o dia inteiro trabalhando, não conseguiu acompanhar o nosso noticiário aqui no UOL, só essa retrospectiva aí que a Marília já começou a fazer desse evento que aconteceu aí, né, que está passando nas imagens do cartão amarelo do Bruno Henrique. E hoje o jogador foi alvo de um mandado de busca de apreensão do seu aparelho celular. Enfim, a Polícia Federal fazendo essa investigação em parceria com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E aí, uma investigação que foi engatilhada, né? Tudo começou lá no ano passado e depois também de relatórios feitos por empresas internacionais de monitoramento de apostas, né? E isso chegou até o Brasil, chegou até o conhecimento da CBF, da Conmebol, das autoridades aqui da Justiça Desportiva também, e também foi repassado à Polícia Federal, e aí que começou a investigação envolvendo o Bruno Henrique. O Bruno Henrique agora ele está nesse processo, nesse emaranhado aí de informações e de investigações. A gente publicou de forma mais recente agora como que se dá essa teia de apostadores envolvendo esse episódio desse cartão amarelo que o Bruno Henrique tomou nesse jogo contra o Santos, e também já contamos um passo a passo como foi esse processo de investigação. Enfim, vai relatório para lá, vem Foi o relatório para print do cá. Igor para mim. A gente colocou o print do Rodrigo Matos, que mais cedo fez uma análise, né, sobre o caso do Bruno Henrique com o caso do Paquetá. A gente tem que lembrar que o Brasil esse assunto tem sido permanente, tanto aqui no Fim de Papo como nas pautas esportivas, e o Igor acabou, agora há pouco postou uma outra, esse é o Rodrigo, tem o post do Igor para mim, vamos colocar, e você me conta aí, ó, Bruno Henrique, Essa é a esse de é o seu, manhã, ó. esse é de 7 da manhã, manhã. é. Isso. Bom dia para todo mundo aí, 7h42, operação da PF. Acorda aí, Bruno Henrique, passa o celular para a gente fazer a investigação. E a gente conseguiu acesso ao inquérito, né? A grande novidade nesse caso do fim da tarde agora, até agora, é que a gente conseguiu acesso a todo o material que não está sob sigilo, né? Que está liberado, tornado público hoje por parte da Justiça Federal, a Justiça lá, depois, né, do Distrito Federal. E aí a gente destrincha um pouco como é que funciona essa teia de apostas e apostadores ao redor desse caso do Bruno Henrique. Então, para a gente conseguir resumir um pouco, para você que está assistindo a gente, depois dar um pulo lá no nosso site do UOL e conferir o conteúdo completo, mas para você que está aqui no nosso canal, canal UOL, que está agora pulverizado aí em várias plataformas, para resumir, foram encontrados, né, 9 apostadores e 13 contas diferentes, com esses 9 titulares aí, em 2 núcleos, basicamente. Um núcleo que é de parentes do Bruno Henrique, composto esse núcleo pelo irmão dele, pela cunhada e por uma prima dele, e um segundo núcleo de pessoas que eram também lá da região metropolitana de Belo Horizonte, né, todos de Minas Gerais, e também esses mandados, a maioria, né, foram cumpridos lá em Belo Horizonte. E aí tem esse outro lado, que é esse grupo de amigos aí que fizeram apostas. As investigações, pelo que a polícia recebeu de relatórios, né, de plataformas de apostas como a própria Betano, KTO e Galera Bet, indicaram que havia um movimento acentuado para a ocorrência do cartão amarelo para o Bruno Henrique nesse jogo contra o Santos, né, um movimento para além da média que ele vinha acumulando, e notaram também que contas novas foram criadas especificamente para fazer apostas nesses eventos. Então, por conta desses elementos, a Polícia Federal teve acesso às informações e está movendo toda essa investigação e fez a operação hoje contra o jogador, né, e essas outras pessoas também, como eu mencionei, 12 mandados de busca e apreensão. O Bruno Henrique foi o único alvo de mandado aqui no Rio de Janeiro, os outros todos lá em Minas Gerais, né, território ali de BH e região metropolitana, cidades como Vespasiano e Ribeirão das Neves também, com esses casos. Então, Bruno Henrique agora já embarcou para Belo Horizonte, né, coincidentemente, um jogo lá em Belo Horizonte contra o Cruzeiro. O Flamengo, até o momento, mantém o jogador no seu elenco, participando normalmente das suas partidas, até porque não há suspensão preventiva e nem pedido dessa suspensão preventiva por parte do STJD. E o STJD, inclusive, que investigou, no início dessa situação toda, né, investigou o Bruno Henrique, mas arquivou um inquérito. Por que arquivou um inquérito? Porque a informação que o STJD tinha naquela ocasião, né, da Procuradoria, enfim, era uma informação que estava baseada preliminarmente só no relatório. Então, a Polícia Federal, enfim, os investigadores do Ministério Público Federal conseguiram avançar em algumas questões, conseguiram mais informações e por isso que deflagraram a operação de hoje. Então, a partir do momento em que a investigação seguir,
né, e eventualmente todas essas pessoas, inclusive o Bruno Henrique, quando eles forem denunciados eventualmente, aí sim o caso pode voltar ao STJD e da parte do jogador pode gerar sim uma punição futura caso fique comprovada a participação, enfim, a condenação e tudo isso, esse lado negativo que a gente já conhece de casos de manipulação de partidas. Então é um caso que está aberto, está em curso, as investigações continuam, o trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público continua em termos de produção de provas, agora com esse material todo que eles escolheram hoje, né, das apreensões, vão analisar tudo para que isso seja acrescentado ao processo e futuramente a gente vai ver se vai realmente gerar uma denúncia formal no âmbito criminal contra o Bruno Henrique, os parentes dele e essa rede de amigos também lá de Minas Gerais, que possa, né, apontar para uma manipulação de partidos aqui no futebol brasileiro. Mais um caso. E a diferença dessa vez, né, que não é... o que foi achado inicialmente foi o alerta e aí apontou para um jogador e aí acharam os demais. Na operação do Ministério Público de Goiás, achou o jogador, mas aí foi achando a rede, e aí por meio da rede se localizou mais jogadores. Então tem uma diferença um pouco desse conceito, desse aspecto, né, da manipulação em si, que como o Rodrigo Matos já mencionou, meu parceiro de matérias aí, nessas matérias que a gente publicou agora à tarde, deixa parecer um pouco mais esse caso com o caso do Paquetá do que com o caso da outra operação penalidade máxima do Ministério Público de Goiás. Então, são esses elementos, basicamente, que a gente tem no momento, um pouco dessa rede, de como foi o trabalho do STJD e do aguardo dos próximos passos desse caso para a gente ver o desenrolar disso tudo, não só na justiça comum, mas também na justiça desportiva, que é, de fato, o que mexe com o futuro da carreira do jogador. É isso, e tem um pouco mais. A gente falou muitas vezes, né? E o caso do Paquetá está na boca de todo mundo por conta das convocações da seleção brasileira. Na semana passada ele foi convocado, Luiz Henrique, não só pela convocação, mas por ele ser um destaque de um time cujo dono faz aí mais 1 ano e meio está reclamando de possível manipulação de resultados no futebol brasileiro. Há uma CPI em curso, e eu não estou colocando tudo na mesma prateleira. Investigação séria, com fala bonachona, com inteligência artificial que 5 jogadores do São Paulo teriam entregado, nada disso. Estou dizendo que a gente tem visto essa pauta aparecer de formas diferentes e dessa vez, como disse o Igor e trouxe, por favor, leiam com atenção as matérias, porque elas trazem detalhes importantes. E um detalhe importante que ela coloca nesse momento, esse caso do Paquetá, é de uma associação que se chama, em inglês, International Betting Integrity Association, que em português vira IBIA, como se fosse um sindicato das bets, cujo escritório fica em Londres, e que as bets se uniram justamente para tentar detectar esses indícios, né? Que coisa estranha está acontecendo nesse jogo, com vocês também está acontecendo coisa estranha nesse jogo. É como se fosse um sindicato mesmo das bets, para que elas possam também prestar contas em países cuja legislação é muito mais séria sobre a fiscalização que elas fazem das apostas que são feitas. Eu mandei uma mensagem mais cedo e consegui falar com um representante da IB agora à tarde, e ele disse que, em off, né, não pode falar, mas que sim, participa das investigações e pode contribuir com as investigações da Polícia Brasileira. Então, eu imagino que, neste caso, eles já estão em contato com a Polícia Federal. Não deu nenhum detalhe, mas confirmou que a IBIA pode, sim, participar e ceder dados que as empresas de bet claramente têm todo o interesse que esses casos sejam expostos para colocar, para que o trabalho, porque não seja a bet colocada em questão, e sim quem causa ou causou ou teria causado uma fraude. Renan, eu acabei de assistir faz pouco tempo, o Igor deve ter assistido também, o embarque do Flamengo para Belo Horizonte. A gente viu ali a chegada dos jogadores do Flamengo que não foram poupados. Eu não sei se a gente tem a lista aqui, mas o Flamengo mais cedo listou ali os que não vão jogar contra o Cruzeiro amanhã, que estão poupados para o jogo de domingo também em Belo Horizonte contra o Galo, final da Copa do Brasil. E já estava prevista a ida do Bruno Henrique, que não jogou domingo passado porque estava suspenso, tinha sido expulso contra o Corinthians na semifinal. E a gente tem uma única imagem do Bruno Henrique no dia, né? Não tem na casa dele de manhã durante a operação, não tem no Ninho do Urubu, mas tem uma imagem bem taciturna dele passando, não seria diferente, ele ia passar ali batucando, bom, se fosse outro jogador podia ter sido, mas não passou ali batucando, passou sério ali, e a gente não deu entrevistas, mas o Marcos Braz deu uma entrevista, sem dar muitas declarações, dizendo que não sabia, obviamente que não poderia saber, após o sigilo da operação, papapá, mas o Flamengo emitiu uma nota de apoio ao jogador, e o Bruno Henrique pediu para jogar. Essa é a minha pergunta para você.
Dá para jogar? E, de novo, há presunção de inocência, ele não está sendo acusado de nada, não há provas concretas ainda sobre nada, ele não foi indiciado. Mas ele tem cabeça para jogar, mesmo sendo esse um jogo menos importante para o Flamengo? O Flamengo tem a Copa do Brasil e só. Ah, Marília, sinceramente, não sei se eu teria. Sinceramente, não, porque tá em risco a carreira dele, né? Tá em risco em risco, deixar bem claro, a suspensão, né? Uma suspensão longa aí, ele que já não é mais um menino, uma suspensão longa. Então, sinceramente, eu não teria cabeça para jogar, não. Para pensar exclusivamente no jogo, é um jogo menos importante. Ó, tem uma final no fim de semana, né? Para a disputa de um título, um jogo menos importante no Campeonato Brasileiro, mas psicologicamente acredito que eu não estaria bem para jogar, não. E, cara, é assim, cada dia que surge uma história dessa, eu fico imaginando o que passaria, o que passa, se de fato for comprovado as suspeitas, o que passa na cabeça desses caras. É inacreditável. Será que eles acham que só tomar cartão não tem relação com influenciar no resultado do jogo? Simplesmente tomar um cartão, eu não errei um pênalti, eu não fiz um pênalti, o goleiro não deixou a bola entrar. Cara, é inacreditável acontecer um negócio desse. Inacreditável. Quando eu acordei assistindo o programa do UOL hoje de manhã, eu vi essa notícia, eu falei, não é possível, cara. Não é possível que os caras tenham a possibilidade de um jogador desse nível, como o Mauro até falou, pô, se você chega com um jogador que joga uma Série D, que ganha um salário mínimo, que tem 5 meses de salário atrasado, é errado. De qualquer forma é errado. Mas você pensa, pô, o cara tem que pagar o leite da criança, o cara tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tá errado. É fraude, você tá fraudando uma aposta, tá tudo errado. Só que agora, jogador desse nível, de Série A, que ganha o dinheiro que esses caras ganham, é inacreditável. Inacreditável. E, Marília, eu não teria nenhuma, enquanto não concretizasse a situação toda, eu não teria condição nenhuma de trabalhar. Nenhuma, nem de treinar, nem de nada. O Rosa, ele estava previsto para jogar, já que não jogou no final de semana. Ele estava. Depois do que aconteceu, a operação foi muito cedo na casa dele. A cronologia das matérias aqui do Igor, de todo mundo de manhã, mostra de quão cedo ele foi surpreendido na sua casa pelos agentes da Polícia Federal. Ele ficou um tempão parado, veio de uma contusão grave. O Flamengo tem, entre aspas, a seu favor nessa história, a própria CBF, que tem colocado jogadores que estão envolvidos e não tem ligado para isso, como se isso não atingisse eles emocionalmente. De novo, ninguém foi culpado até agora. Investigado oficialmente, só o Paquetá. E agora o Luiz Henrique, depois da matéria que saiu no UOL, o governo espanhol resolveu reabrir investigação. Mas formalmente, só o Paquetá está investigado. Mas a gente teve na semana passada, retrasado, o atacante do Atlético Paranaense do Cruzeiro tomando cartão com 3 segundos. A gente tem já casos de jogadores que foram punidos pelo STJD na Série B, na Série C, na Série D. Tem o caso da Polícia Federal de Goiás. Não é um assunto que não é, mas isso não acontece, isso não acontece. Então, eu queria saber de você, Rosa, no caso do Bruno Henrique, não é um momento da gente tentar também ter um código de postura numa situação como essa? Porque senão a gente já não tem regulamentação direito sobre bets no Brasil. Demorou 2 anos, 3 anos para eles resolverem fazer alguma coisa. No futebol, se cada vez que aparecer uma notícia, não significa que o cara não pode trabalhar, mas também não pode não significar nada. Porque aqui fica tudo meio assim, joga. Foi investigado ano passado, mas fechou. O STJD sabe o que está acontecendo, mas não vai fazer nada enquanto a Polícia Federal não concluiu suas investigações. Não é estranho? Não, bota estranho nisso, Marília, mas eu tinha ouvido ano passado, quando eu comecei a ler sobre bets, essa coisa, que parentes de jogadores, seja de primeiro grau, segundo grau, não poderiam apostar. Não tinha talvez o Igor pode nos esclarecer, tinha uma coisa que não poderiam apostar, até porque tem contato com eles, né? E a gente vê, independentemente se o Bruno Henrique sabia ou não, ou se ele pode falar assim, mas eu não apostei, foi meus parentes apostaram. Sempre ouvi essa história. Já vi casos que se o apostador for parente, não é, talvez você entra nesse código aí que você está falando, né? De, por exemplo, parente de primeiro, segundo, terceiro grau, se apresentar CPF, as bets se souberem
que é parente de um jogador, e o jogador envolvido na questão, não é só envolvido nesse caso, mas envolvido no jogo, né? Porque imagina o seguinte, eu sou o jogador, a minha esposa, o meu filho, minha mãe apostam em mim, né? Será que ele também não fica persuadido, olha, pô, meu parente apostou em mim, então eu vou tentar fazer levar um cartão amarelo, cometer uma falta, tem finalizações, né? A gente sabe que hoje nas bets você não aposta só no cartão, né? Você aposta num monte de coisas, né? Cartão que a gente chama atenção porque é um lance lá aos 52 minutos, né? Ele tomou o drible do Soteldo e aí reclamou. Na súmula está escrito que o árbitro Klein relata que ele falou: você é um árbitro, você é um M 3 pontinhos, né? Então tem que analisar todos esses casos envolvendo essa situação, repito, do que pode, né? Será que o parente pode apostar no seu jogador mesmo? Já começa por aí, acho que é o primeiro ponto, né? Será que eles também já no parente, pô, toma um cartão aqui para ajudar? Que são valores assim, para um jogador como o Bruno Henrique, o tal isso que o Renan falou, o valor não é tão alto assim, entre aspas, né? Do que os parentes apostaram. E será que eles não sabem que existe um monitoramento completo? Ano passado eu li, existe um monitoramento, nem sabia dessa instituição que a Marília falou, mas existe um monitoramento muito forte, até no caso do Paquetá, onde eles sabem a média das apostas, a média do que o jogo demanda, de repente tem uma explosão de casos de uma hora para outra, enfim, eu acho que o código de ética passa por isso. Parentes de jogadores não devem apostar, Marília. Igor, eu vou pedir para você fazer um resumo mais simples. Por que é que chamou a atenção essas apostas? Porque para quem não leu e não acompanhou, fica parecendo, ele tomou cartão e alguém apostou. De fato, para o padrão do que esses jogadores recebem, o valor é irrisório. Para um país pobre como o nosso, o valor não é irrisório. Então, o que foi levado em consideração? A grosso modo, obviamente são mais coisas, tem mais escutas, tem mais quebra de sigilo. A grosso modo, o que chamou a atenção das bets? Quando foram abertas as contas, de quem eram essas contas? Faz essa lista para a gente, por favor. Isso. Alguns elementos aí que ajudam a encorpar essa tese e encorpar a investigação. Contas novas abertas de última hora para apostar nesse evento cartão amarelo para o Bruno Henrique. Uma cotação... E só nesse evento, né, Igor? Eu li na matéria. Abertas para apostar, novas para apostar no cartão e mais nada. Fizeram uma conta para apostar, só para apostar no cartão. Chamaram a atenção dele, porque fizeram contas novas para apostar no cartão do Bruno Henrique. O volume de apostas proporcional muito grande, muito maior do que costumeiramente se tinha para cartões do Bruno Henrique. Por exemplo, na plataforma Betano, que puxou esse carro, né, para essa questão de levar esse caso para essa instituição que você falou, né, da IBIA, eles dão conta de que 90% do mercado de cartões era para esse evento, cartão amarelo do Bruno Henrique no jogo contra o Santos pelo Brasileirão. Então isso chamou a atenção da empresa e isso se replicou, essa proporção dilatada aí em relação ao cartão do Bruno Henrique, isso se replicou nas outras companhias também, as outras duas que foram citadas, que participaram desse processo de apuração inicial. Aí eu já mencionei as contas novas e como também a base apontava para as pessoas em questão. Então, é uma reação em cadeia aí, né? Você não consegue isoladamente apontar, é a conta nova apostando no Bruno Henrique. Não, tem a conta nova, tem o volume elevado e tem quem era o titular. Então, você consegue apontar uma proximidade ao jogador e também depois, em paralelo, essa proximidade do grupo de apostadores ali, todo mundo amiguinho e tal, de uma região que é próxima também da família ali, como eu mencionei, a região da Grande Belo Horizonte, isso tudo levando a crer, né, e inclusive fazendo paralelo com o levantamento do núcleo de análises estatísticos lá da Polícia Federal, que segundo o que consta no inquérito, né, no processo que a gente teve acesso, os cartões, da probabilidade para cartões para o Bruno Henrique levar ali, segundo o histórico do jogador, tal, era na casa dos 20%. Então, você faz o cruzamento dos 15% a 20%, né, que estavam ali na probabilidade, se fosse o padrão histórico do Bruno Henrique, contrastando com esse alto número proporcional ali de apostas para que acontecesse esse evento. Então, essa parte técnica sendo acrescentada nisso tudo resulta no relatório da IBIA, que foi remetido aqui para as autoridades brasileiras, né? Conmebol, CBF, e a CBF distribuiu para a Polícia Federal, distribuiu para o STJD, como eu falei, e agora todo esse cenário está deflagrado por conta dessa operação feita, direcionada ao jogador, enfim, e aos seus
o pessoal que está ao redor, né, o entorno dele, também com esse segundo núcleo também lá em BH, como eu mencionei, lá na Grande Minas Gerais. Igor, como diz meu amigo Paulo Massini, que estava felicíssimo hoje, quer dizer, não estava não, mas muito querido Paulo Massini, para frentemente, além do jogo de Certo. amanhã, o que se espera a partir de agora na investigação? Ele não foi levado para depor ainda, ele teve só essa busca e apreensão do computador, do telefone Do celular e de um outro celular, device, não lembro, acho que era um negócio de memória que falaram, né, da casa dele. Também no Ninho do Urubu, não sei se ele tinha alguma coisa lá, não foram até conseguiram lá nada também, lá no Ninho. não conseguiram nada no Ninho. Mas daqui para frente, qual que é o passo a passo? Para a Polícia Federal, para a Justiça e para o Flamengo. Como é que o Flamengo Uhum. vai acompanhar esse passo a passo? Bruno Henrique renovou o contrato no ano passado, 5 anos, não é isso? Acho que são 3, né? Se não me engano aí. Eu tenho Mais que checar 3? aqui o contrato dele. Eu vou checar aqui Acho o que é, contrato do é Bruno igual, Henrique. acho que é igual o Gabigol quer, hein? Acho que é 5 anos. 31 de dezembro de 23, bababá, renovou o contrato. Depois a gente vai achar certinho para não falar besteira aqui na live. Mas só para em relação ao próximo passo, é o seguinte. Inclusive tem a CPI, tá de olho no Bruno Henrique Bom, já. essas são as imagens. A gente vai ver o Bruno Henrique passando, como eu falei, ali, muito sério, tal, compenetrado. Obviamente não ia demonstrar covinha zon, tipo eu hoje. Hoje não. Sim, Pode falar, Igor. sim. Renovação por 3 anos mesmo. E aí a CPI já está de olho no Bruno Henrique, já tem um requerimento já protocolado pelo senador Eduardo Girão lá na CPI. A questão é que não tem data ainda para acontecer a próxima reunião para que eles possam apreciar a convocação, o convite, né, ao Bruno Henrique, e aí ele poderia chegar para depor na condição de testemunha ainda, já que ele não é formalmente investigado. Da parte da Polícia Federal, das instituições lá do Ministério Público, GAECO, a galera toda, juntar esse material que foi colhido hoje e partir para dentro das mensagens, porque eles focaram muito, né, deixaram isso claro nos autos do processo, que querem olhar para ver se alguma menção em grupo de WhatsApp, se tem alguma coisa de Telegram, se tem alguma conversa entre eles que vá indicar, né, a existência de combinação para que haja, de fato, uma coisa mais explícita, né, em termos de manipulação, lembrando que não é de resultados, mas de partidas em si, né, desses eventos na partida. E da parte do jogador, continua a sua vida, entre aspas, normal, né, nesse final de temporada, enquanto não vier algo por parte do STJD, das instâncias de justiça desportiva. Vale lembrar que o Flamengo tem conhecimento desse caso da suspeita do Bruno Henrique desde basicamente agosto, que é quando o STJD recebeu o relatório da IBIA e quando iniciou o procedimento de inquérito. Então, não é que tenha sido uma novidade, nossa, meu Deus, suspeita contra o Bruno Henrique, agora 5 de novembro. Não, o Flamengo já vem internamente lidando com isso, o jogador psicologicamente também já vem lidando com isso, com essa suspeita em torno dele, desde agosto, em termos formais, assim, né? Tanto que foi conduzido inquérito, ele enviou a defesa dele para o STJD, inclusive o advogado Michel Assef, que cuida dos processos da Justiça Desportiva do Flamengo, fez a defesa do Bruno Henrique, então ele já tem lidado com isso nos bastidores já pelo menos há 3 meses, basicamente. E agora, quando o caso vem à tona, aguardar da parte dele o que vai ter de fato de decisão. A gente, como você mencionou, Marília, tem os exemplos do Paquetá, enfim, que principalmente está aí tocando a vida, jogando seu futebol, mesmo com a investigação lá na Inglaterra em curso. É um caso similar aqui em termos de impedimento, né, de atuação do jogador. Caso que não existe, então ele vai tocando a vida dele até que haja algo mais concreto. E quando se houver uma formalização da denúncia, aí o STJD já pode pegar as provas, entrar com um procedimento mais formal, né, gerar de fato o processo e solicitar a suspensão, eventual suspensão preventiva, como aconteceu no caso dos jogadores flagrados lá na Operação Penalidade Máxima, como a gente sempre menciona, né? Os Eduardo Bauerman da vida, o pessoal ali da leva de 2022. Vou aproveitar esse 021